já vimos o que são testes de aceitação de GUI. Mas o que são testes de aceitação de serviço? São basicamente testes similares aos que a gente já viu, mas que exercitam o sistema através do seu servidor, não através da manipulação da interface gráfica do sistema, como a gente está mostrando aqui. Então isso é um teste, essa figura ilustra um teste de aceitação de GUI, no sentido de que tanto o testador quanto o teste, ele exercita, observa o sistema interagindo com a interface gráfica desse sistema, com o cliente desse sistema. Tá? E no caso, o que a gente quer ver agora é uma opção adicional a essa daí, onde o testador e o teste exercitam o sistema através do servidor, certo? Então, enviando requisições de serviços para o servidor e observando os resultados retornados por essas requisições. Então, ao invés de exercitar o sistema por manipulação direta dos elementos da interface gráfica do sistema, aqui a gente manipula o sistema através dessa interação direta com o servidor, enviando requisições de serviços para ele. Tá? Mas por que a gente precisa desses dois tipos de teste de aceitação? Por duas razões principais. A primeira é que a gente quer ter certeza que o sistema está funcionando bem, tanto para usuários, seres humanos, que vão usar o sistema interagindo com a sua interface gráfica, né? Todos os usuários vão interagir com o sistema dessa forma, mas pode ser, como está mostrado aí na figura, que a gente vê no lado direito inferior, que esse sistema seja usado por outros sistemas que usam o serviço desse como serviços auxiliares, como parte fundamental para implementar as funcionalidades do sistema que a gente está vendo aí em amarelo, certo? Então isso é comum em várias situações, um dado sistema ele ser usado tanto por seres humanos quanto por outros sistemas. Então, se a gente vê ferramentas como o Twitter, por exemplo, normalmente a gente usa ela através de uma interface gráfica, né, ou no celular, ou no próprio desktop, num browser. Mas tem outros sistemas, como por exemplo de análise de sentimento, que acessam os serviços do Twitter para coletar informações, né, sobre um determinado produto, por exemplo, para ver como é que ele está sendo comentado na rede. Então isso daí não é um ser humano que vai e que varre, né, várias contas do Twitter para entender como é que um produto está sendo recebido pelos seus compradores, né, pelo seu público-alvo. Né? Isso daí é um outro sistema que tem esse dever de interagir com o servidor, com os serviços do Twitter, né, para puxar informação e processar essa informação. Isso é apenas um exemplo. Várias outras situações em sistemas maiores na prática, né, eles são compostos de subsistemas que interagem também entre si nesse mesmo sentido. Então, se a gente quer dar uma certa garantia de que o sistema funciona corretamente, tanto para os usuários quanto para outros sistemas que usam os seus serviços, a gente é interessante ter esse mecanismo de realizar os testes de aceitação, não só de GUI, como também de serviço, como a gente está mostrando aí na figura. Mas cuidado, porque isso nem sempre é necessário. Então a gente tem que considerar o contexto, né, sempre que a gente está aqui analisando essas técnicas, ferramentas de engenharia de software, a gente tem que analisar o contexto para ver se essas técnicas se aplicam ao nosso contexto específico. Então, se o seu sistema ele só vai ser usado através de interfaces gráficas por seres humanos, então é reduzida a necessidade de você investir esforços em testes de aceitação do serviço. Mas há um segundo motivo pelo qual a gente precisa dessas duas formas de teste. Então, é interessante ter os testes de aceitação de serviço, não só porque o sistema vai ser usado por outros sistemas, mas também porque eles ajudam a localizar defeitos. Então imagine, como ilustrado nessa figura daí, a gente executa um teste no cliente, ou seja, a gente executa um teste de aceitação de GUI e ele quebra, certo?
Então, onde é que está o problema? O problema pode estar no código do cliente, pode estar nessa comunicação aí entre cliente e servidor, pode estar no código do servidor. Então, uma vez que você recebe uma notificação de que um teste quebrou no cliente, você não tem muita ideia de onde é que está o defeito. Onde é que você precisa ir e corrigir o problema. Tá? Então, por você não ter essa ideia, os testes de aceitação de serviço, eles vão ajudar a gente a localizar melhor, certo? A reduzir aí o escopo de onde está o problema. Então, por exemplo, se a gente, além de ter rodado esse teste de GUI que quebrou, se a gente rodou também um teste de aceitação de serviço, como está ilustrado aí no canto direito, e se ele quebrou também, tá? Então a gente tem uma ideia de que provavelmente o problema, o defeito está no servidor. Certo? A gente já reduziu aí o escopo significativamente, certo? Isso daí é uma boa evidência, né, de que provavelmente o problema está no servidor, então a gente pode localizar e entender em que parte do servidor está esse problema. Tá? Por outro lado, se a gente rodou o teste de servidor e ele passou, isso é uma evidência boa de que o problema provavelmente está no código da GUI ou na comunicação, porque o servidor está funcionando bem, tá? Então, com base nesses testes de servidores, a gente tem esse mecanismo de reduzir o escopo de análise para localização do bug, certo? Porque os testes eles ajudam a gente não só a detectar, né, nesses casos daí que tem algum defeito em algum lugar do nosso sistema, mas ele também ajuda a gente a localizar em que parte do nosso sistema está esse defeito. Então, vamos ver agora um exemplo do que seria exatamente um teste de aceitação do servidor. Eles são escritos com base na mesma ideia dos testes de aceitação de GUI, exceto que eles não referenciam nenhum componente da GUI, nada relativo à GUI. Então aqui a gente está vendo um cenário específico, também escrito no formato do Cucumber, a mesma ferramenta que a gente usou para ilustrar os testes de aceitação de GUI, né? Só que cada passo, ele ao invés de estar fazendo referência a elementos da interface gráfica do sistema, de visualizações da interface gráfica do sistema, a gente foca direto nos serviços. Então, dado que o sistema não tem nenhum aluno com CPF 683, então a gente solicita a realização do serviço de registro de aluno tal, Paulo, com o CPF 683, e depois a gente verifica que o sistema armazena esse aluno. Então, ao invés de a gente estar verificando que a interface gráfica do sistema agora apresenta uma lista de alunos, e nessa lista de alunos a gente tem o aluno Paulo com CPF 683, a gente está verificando agora aspectos do que está armazenado no nosso sistema, no nosso servidor, não do que está sendo apresentado na interface gráfica do sistema, tá? Mas os passos, eles seguem o mesmo estilo Cucumber, né? Given, when, then, né? Mas o texto que descreve cada passo, ele referencia agora, ele faz referência ao estado interno do sistema no servidor, não ao estado da interface gráfica do sistema, do que o sistema vai apresentar ou deixar de apresentar nessa interface gráfica. Então essa é basicamente a diferença em termos de descrição do cenário. Em termos de implementação do cenário, a gente também não faz referência a elementos da interface gráfica, como preencher um determinado campo, como clicar um determinado botão, como a gente viu antes, mas a gente faz referência agora a envio de serviços, de solicitações, de requisições de serviços para o servidor. E análise das respostas dessas requisições, né, para ver se elas atendem ao que é esperado. Então, nesse caso daí de verificar que o sistema não tem nenhum aluno com um determinado CPF, CPF esse passado como parâmetro, né, para a função associada
a esse passo, então o que a gente faz na primeira linha aí é enviar uma requisição GET para o servidor. A requisição GET, ela consiste basicamente da URL, né? Então aí a gente tem uma URL base, que é um endereço do servidor, a gente complementa ela com alunos. Então a gente está solicitando o envio de uma requisição com URL, endereço do servidor / alunos, né? E não há nenhuma garantia de que essa requisição vai ser bem sucedida, não há garantia nem que ela vá chegar no servidor. Mas uma vez ela sendo bem sucedida, ela vai retornar uma resposta, né? Então, o resultado desse método get aí é uma promessa de resposta, certo? Se essa promessa for bem sucedida, o que está especificando essa função then, então vai ser retornado como resultado, né, um conteúdo, o corpo da mensagem de resposta, tá? E a gente analisa esse corpo, né? Esse corpo vai ser instanciado nessa variável body que a gente está vendo aí, e a gente verifica se esse corpo retornado inclui uma determinada string. Na verdade aí a gente está vendo, olha, esse corpo retornado vai incluir como parte dele, a gente sabe que o retorno nesse caso é um objeto JSON, né? Nesse objeto JSON vai ter alguma parte dele que vai ter o atributo CPF, né? Seguido de 2 pontos com o valor que é o CPF específico, no nosso caso, digamos, o CPF 683, tá? Então vai ter isso, porque se tiver isso na resposta, é um sinal de que já existe um aluno com esse CPF. Tá? Mas então a gente verifica se o corpo então não inclui isso, tá? Então a gente verifica se o resultado do include, né, desse include aí que a gente está especificando, se ele é igual a falso, ou seja, se o resultado não inclui CPF 683 como parte da resposta, né? Verificando efetivamente que não tem nenhum aluno com aquele CPF cadastrado, né? Então essa implementação daí desse passo está assumindo que o sistema está sendo executado sempre pela primeira vez para cada teste, né? Se isso não fosse o caso, né? Então a gente está assumindo que ele está zerado, não tem nenhum aluno com esse 683, a gente só está verificando a condição. Às vezes, como a gente viu antes, a implementação de um passo given, ele, além de verificar a condição, antes às vezes ele tem que realizar algumas ações para que o sistema consiga realmente ir para o estado esperado. Então, não é o caso aí, né? Mas se fosse necessário, a gente teria que adicionar código antes desse request para forçar a remoção eventual de um aluno que já estivesse armazenado no sistema com o mesmo CPF, né, para forçar que a condição seja verdade. Então, é como se antes do await request aí a gente tivesse que enviar uma requisição para deletar aluno com CPF 683. Isso se a gente estivesse trabalhando com um sistema que não é inicializado para cada teste, né? Então esse diagrama aqui ilustra justamente essa ideia, que o given não necessariamente ele assume que o sistema está num estado em que a pré-condição é verdade, em que ela é válida, né? Então aqui, como a gente está vendo do lado esquerdo, às vezes o given pega o sistema do estado inicial e ele realiza algumas ações para levar o sistema para um determinado estado onde a pré-condição é válida. Então a gente viu isso, por exemplo, na implementação dos testes de aceitação de interface gráfica, onde basicamente a gente forçava logo no primeiro given, a gente realizava uma ação para o sistema ir para a página alunos, já que a princípio ele não está naquele componente alunos, tá? Então o given forçava a ida para a página alunos. Aqui nesse exemplo que a gente viu, o given só avalia a pré-condição, né? Porque ele já está assumindo ali que o sistema foi inicializado no estado necessário, certo? Então, e o when, como a gente sabe, ele leva o sistema desse estado onde a pré-condição é válida para um estado onde a pós-condição tem que ser válida. Então, o then vai verificar justamente se a
pós-condição é válida no estado obtido após a realização do when. Certo? Então, resumindo, esses testes de aceitação de serviço, na implementação deles, né, a gente exercita o sistema, né, apenas invocando serviços, obtém a resposta dessas requisições e analisa o conteúdo das mesmas para saber se o resultado esperado é válido.